A gente falou há pouco no estúdio sobre a questão da mudança na lei, né? E várias entidades patronais reclamaram da nova medida sobre o trabalho do feriado. Elas dizem que isso pode afetar a economia. Então, para entender melhor sobre o impacto disso na economia, a gente volta a conversar com a Isabela Monteiro, que está com economista, né? Impacta mesmo saber de que forma isso acontece? E tem essa reclamação, né, Isabela? Isso mesmo, Gilvan, impacta sim, viu? Seja de forma positiva, seja de forma negativa. E para saber quais são esses impactos, a gente vai conversar agora com o Diego Farias, ele que é economista. Bom dia, Diego. Que impactos são esses, né? Tanto positivos quanto também os negativos. Bom dia, Isabel. Bom dia, telespectador da Gazeta. Quando fala em feriado, muita gente já pensa em viajar. E quando você pensa em viajar, há um impacto positivo, principalmente na nossa região Nordeste, principalmente em Alagoas, principalmente em Maceió, que é uma capital mais procurada do país. Agora, quando a gente vê um impacto negativo, é justamente a indústria. Uma indústria fechada, uma indústria não produz. Não produzindo, ou seja, gera menos o produto interno bruto, que a gente chama de PIB. Então, para as indústrias, é um impacto negativo. O comércio pode-se dizer que também tem um impacto um pouco negativo. Mas, se você for olhar direitinho, uma pessoa vai comprar um carro, uma televisão, não é porque está fechado um dia que você vai deixar de fazer aquela aquisição. Você vai adquirir um dia posteriormente. Então, o comércio não tem tanto impacto assim. Mas a indústria tem um impacto negativo e o setor de turismo tem um impacto muito positivo. No caso, para o comércio, por exemplo, né, pode haver aí o aumento do custo de mão de obra? E isso, há um cálculo justamente, você paga um funcionário para trabalhar 30 dias. E se ele não trabalha um dia a menos, ou seja, o custo desse trabalhador aumenta. Por isso muita gente fala, muitos feriados prejudicam, mas a gente tem que ver o outro lado. É o que a gente fala também na economia, né? Quando alguém está chorando, outros estão vendendo lenço, né? Então não há dizer que o comércio vai ser prejudicado. Ele realmente aumenta o custo da mão de obra, mas isso é repassado nos preços normalmente. Algumas entidades falam até sobre haver a possibilidade de diminuição de vagas de emprego. Isso pode afetar realmente? Existe esse apelo, né, justamente do pessoal da associação comercial, que realmente não vai diminuir o número de empregos. Realmente, se você tem menos dias para trabalhar, então você não vai precisar de tantos funcionários para aquilo. Existe uma correlação que é válida, mas isso não é uma regra absoluta. Em relação aqui o estado de Alagoas, né? Existe aí um número alto, né, de faturamento. Como é que funcionaria isso em relação a esses feriados? O estado de Alagoas, como todos sabem, não temos indústrias de grande porte. Então, o setor industrial, que é o maior prejudicado, não impacta muito no estado de Alagoas, porque Alagoas vive do turismo, ou seja, Alagoas, principalmente a capital, vive do turismo. Então, quanto maior for o fluxo de estrangeiros, turistas, injetando dinheiro, ótimo para a economia. Então, quanto mais feriado, então melhor para Alagoas e melhor para Maceió. Agora que você falou de estrangeiro, a gente aproveita também para perguntar, né, outros países, né, como é que funciona essa questão econômica, né? Tem o mesmo número de feriados, não tem? Isso é uma pergunta bem inteligente. Veja só, todos os países têm feriado. Alguns países, como a China, têm até feriados prolongados maior do que o Brasil, que a China é um motor que não para, ou seja, a economia que não para constantemente. E o Brasil tem feriados praticamente arredondando para 10 a 12 feriados. Então, dizer que o Brasil não está crescendo por causa de feriado é uma falácia que não tem nenhuma correlação comprovada cientificamente. Mas o governo, né, aqui no Brasil, né, haveria alguma solução que pudesse facilitar de fato? Eu brinco até que existe uma solução muito boa. Quando o seu aniversário cai numa quarta-feira, o que você faz? Você fala, galera, vamos comemorar na sexta-feira. Então, feriados que caem numa quarta-feira, que quebra a semana, ou aquele que é na quinta ou na terça, que o pessoal emenda, faz aquele feriadão, coloca uma data, ou seja, coloca o feriado na sexta-feira, ou quem sabe no sábado, ou seja, você coloca um feriado num dia que vai ser realmente um dia morto, um dia que você não vai prejudicar tanto o setor produtivo. Então, essa é uma alternativa, né? Alguns países já estão começando a fazer isso, né, para não perder a data simbólica, mas deixa o feriado para justamente o final da semana. É uma questão de negociação. Falar em negociação, teve até uma mudança agora no meio de portaria do presidente, que acabou com essa negociação dos trabalhadores negociar diretamente com o seu patrão. Ou seja, agora vai depender de um sindicato, de um terceiro, dizer ou não se ele vai poder trabalhar no feriado. Tá certo, obrigada pelas suas informações, Diego, né? Como tudo na vida, né? O lado bom e o lado ruim. Cabe aí as pessoas, né, medirem, né? Colocarem na balança e ver o que é que pesa mais de fato. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Isabela. E está aí, né? Uma conclusão do que a gente falou há pouco sobre essa nova decisão, sobre essa nova lei dos feriados, que agora é preciso que os sindicatos entrem em consenso sobre o trabalho dos feriados.